Olá, estamos aqui para a última aula da arte do sono. Nem acredito como passou rápido esses 3 meses. Muito bom. Pois é! Olá, arteiros e arteiras do sono! E o tema dessa nossa última aula de hoje é sono e performance. E aproveitando, queria deixar uma pergunta para vocês. O que é performance para vocês? Hum, o que é performance? Pois é, uma palavra tão usada hoje, né? A gente É. gosta de usar performance de uma forma até mais ampla, né, Ti? Porque na nossa área, performance tem um olhar para o esporte, sabe? Então, tem a história do movimento performático. Então, é aquilo que tem excelência, aquilo que tem linearidade, né? Aquilo que tem um toque de brilhante, assim. Então, a performance, a gente estuda a performance em exercício físico, é exatamente aquilo que chega a um alto nível existencial. E é sobre isso que a gente veio falar aqui hoje. Como chegar a um alto nível na sua vida dormindo melhor. Então, o que tudo isso que vocês aprenderam e que a prática é de imensa responsabilidade, a prática, o ritmo em tudo que vocês fazem é de imensa responsabilidade, a respiração que nós atuamos aí nesse último momento, que é incrível. O que tudo isso vem trazer para a gente que bate lá no alta performance da minha vida? É muito Pois interessante. é, né? A performance, como você falou, né, Ju, tem essa sensação assim de desempenho e muitas vezes, né, tem a ver com essa excelência no fazer, né, na prática esportiva. E quando a gente transfere isso para a vida, o que seria uma performance para a vida? Será só se especializar em uma coisa? Eu acho que a abordagem é um pouquinho diferente mesmo, né? Tem uma abordagem um pouco mais genérica, né? Então a gente vai falar hoje um pouquinho dos pilares que a gente trabalha na prática integral e relacionar isso com a performance, né, com esse desempenho para a vida, né? Exato. Olha que interessante, eu me lembro do Nuno Ju, falando na nossa formação, que eles falam sobre uma MBA, fazer um MBA. O que é o MBA, né? Que é o Master Business Administration. Eles falaram, puxa, por que não um Master Body Administration, Administration. que é, no caso, uma forma incrível de você conseguir administrar seu próprio corpo. Eu acho que a performance, quando a gente tende a falar disso na nossa prática integral, de acordo com a nossa abordagem, ela vai nesse sentido, né? De como a gente equilibra Incrível. todos esses pilares que embasam aí a nossa saúde, que nos dão sustentação. E Os logo, logo maiores, está né? começando aí um ciclo, né, desse MBA ou da mentoria da prática integral. E é por isso que a gente resolveu falar de performance hoje, para que fique claro para você quais são os estágios que você pode alcançar na sua vida se você colocar o sono em primeiro lugar como organização, e você colocou, né, tanto que você investiu nessa arte, nessas aulas, nessas práticas, que é para você exatamente assistir, reassistir e fazer uma vez, duas, três, quantas quiserem essas práticas, porque elas são de vocês e é muito interessante que a gente tenha esse olhar integral para essas práticas, para isso que vocês viveram e podem viver quando quiserem. Mesmo que a gente tenha incorporado, a gente precisa sempre estar colocando atenção nos nossos hábitos para não cair em erros corriqueiros, como os da nossa mente, que às vezes quer burlar o lugarzinho onde eu já incorporei um bom hábito. Mas a gente, como te falou, a gente quer mostrar hoje para vocês a alta performance em cima da filosofia da prática integral. Nós temos aí os pilares, os princípios que levam essa filosofia a um alto nível de performance para a vida. E aí nós vamos falar um a um e vocês vão entender como o sono também impacta em cada um deles. E o primeiro é o contato com a natureza. Em uma das aulas a gente falou um pouquinho sobre esse ciclo circadiano, né, Ju, esse poder de autorregulação que o nosso corpo tem quando a gente está em contato com a natureza. Tem a natureza externa, que é extremamente nutritiva para a gente, e essa natureza interna, que é muitas vezes regulada pelo nosso sono. Então, o quão a gente consegue estar próximo dessa natureza é uma das formas da gente se encontrar, né, de regular os nossos hormônios.
Exato, e esse contato com a natureza, por mais superficial que ele seja, se você observar aí uma árvore, pisar na grama, você vai perceber que esse contato vai te levando a percepções muito maiores, como essa de querer estar conectado ao ciclo da natureza, ao ciclo circadiano, por exemplo. Então, o contato com a natureza te leva, sim, a um degrau acima no patamar de performance para a vida. Temos o viver no agora também, é outro princípio que a gente usa bastante. A gente falou em algumas aulas sobre o viver no agora, aprofundamos, que foi quando a gente explicou do mindfulness, quando a gente fala de meditação, quando a gente fala para perceber essa mente pulsante que fica no futuro, que fica no passado, que cria situações, porém a gente precisa trazer ela de forma educadora, né? Educar essa mente a estar no momento presente, atuando, percebendo e colocando os seus devidos pensamentos em caixinhas. Ó, esse é para o futuro, nesse momento eu não posso, vou dormir, esse aqui eu vou resolver amanhã. Então eu vou decidindo aí algumas coisas na minha vida e aí isso eu decido neste momento. E viver no agora também é se encantar, é perceber pequenos detalhes da vida que às vezes nos passam despercebidos nessa vida do automático. Então é sentir os cheiros, é sentir o sabor do alimento, é comer de forma devagar, encantado com os sabores. É você escutar os sons que a vida te proporciona, é você escutar a fala de alguém, é você poder tocar, né? A gente que ficou carente de toque aí em momentos em que a gente se distanciou das pessoas. Então, estar muito próximo também é sentir, perceber, né? Conectar ao outro. Então, isso faz com que a nossa vida ganhe, sim, também um outro patamar existencial, porque eu uso muito mais a minha energia no que eu posso controlar. E o que eu posso controlar está nesse momento. Perfeito, e é um ciclo que se retroalimenta, né, Ju? Se a gente pensar, se eu estou mais no agora, eu consigo ter essa capacidade de discernimento para resolver um problema no dia seguinte, eu consigo dormir melhor. Sim. Eu dormindo melhor, eu consigo também estar mais no agora. Então, é uma forma de se alimentar de uma forma positiva, né? Então, dormindo melhor, eu consigo viver a vida um pouco mais vivo, um pouco mais acordado de verdade, e consigo dar as devidas proporções para as questões que a vida nos traz, que às vezes nos tiram a paz. E a entrega, né? Porque eu só consigo entregar algo quando eu estou conectado a isso, né? Entregue, presente, né? Agora, quando eu tenho situações que me geram, pensamentos que me geram medo, que me tiram desse momento, eu, na verdade, eu deixo de viver a vida, deixo de sentir a vida, embarco num pensamento, dois, milhares de pensamentos de uma suposição que pode nem acontecer. E normalmente não acontece. A gente tem muito mais pensamentos fantasiosos do que reais. Então, viver no agora é aumentar o seu potencial de vida, certamente. Vamos para o próximo, Ju, senso de comunidade. É um outro princípio nosso da prática integral. Eu faria uma ponte com o sono e a performance nesse caso, porque quando a gente dorme bem, a gente está bem com a gente, vivendo no agora, em contato com a nossa própria natureza, a gente consegue se doar, a gente consegue estar mais pronto para o mundo, para a gente e para o outro. Né? Então, acho que Relacionamentos, né? essa é uma das pontos legais. Então, eu consigo me tornar uma companhia melhor para mim, dormindo melhor, e se tornando uma companhia melhor para mim, eu me torno uma companhia melhor para o outro também, né? Acho que tem a ver com a doação. Perfeito, é isso. Nós precisamos uns dos outros de forma amorosa. E quando dormimos bem, dormimos melhor, conseguimos doar o nosso melhor, porque senão a gente fica irritado, a gente fica impaciente, diminui muito o poder de concentração no que o outro nos diz, eu não consigo perceber o que tem por trás daquilo, eu acabo me tornando mais julgador do outro ou do mundo. Então, Os níveis de irritação aumentam, então a gente tende a ficar um pouco mais impaciente. É isso que você tem dito. Eu acho que é isso que a gente pode trazer de ponte da performance. Autoconhecimento, Ju, outro princípio nosso extremamente relevante. Quando eu me conheço, e eu acho que esse curso foi um super curso de autoconhecimento, né? A gente teve vários feedbacks de pessoas que
nunca tinham experienciado a meditação antes de dormir, outras a respiração, aí tentaram de manhã, pessoas que caminharam, que começaram a tentar mudar um hábito, que não conseguiram, que tentaram novamente, que perceberam que tem um pensamento por trás disso, que perceberam que tem uma crença por trás disso. Então, de alguma forma, reconhecer, se conhecer, já é um grande papel aí na nossa formação de uma solução para um grande problema. Os feedbacks que nós tivemos é que o curso A Arte do Sono, né, que a gente não chama de curso, mas de experiência, foi uma experiência para muitas pessoas de se conhecerem, de fazerem diferente a hora que acordavam no meio da madrugada e dizer, nossa, olha, não é que deu certo mesmo? Muito legal. E também tem esse detalhe, né, do ato de dormir que nos leva ao sono e que nos induz aos sonhos. E o sonho também é uma forma da gente entender e da gente procurar entrar em contato com esse mundo inconsciente também, né? Uma forma de autoconhecimento também, saber o que o nosso inconsciente produz a partir da nossa experiência de vida, olhar para isso, de repente tira de você, de repente pode vir um insight, também é uma ótima forma da gente se conhecer, além, óbvio, das práticas e todos os feedbacks que a gente tem recebido, estão sendo muito legais também. Nós falamos de sono com os sonhos, de sensações, né? Então, são muitas ferramentas e possibilidades para criar essa percepção interna, né? Muito lindo. Viver em equilíbrio, mais um dos nossos princípios da prática. Na prática a gente fala muito sobre o caminho do meio. Viver no caminho do meio é livrar-se dos excessos. E os excessos, seja no que for, excesso de trabalho, excesso de açúcar, excesso... Só pode ter excesso de amor, do resto a gente não perdoa excesso nenhum. E esses excessos vêm de uma escolha de um lado, né? E nós somos seres integrais. Por isso, percebemos que nós temos que aceitar esse ser que permeia aí alguns lugares internos, como a felicidade e a tristeza, né? A calma e a preocupação. Então a gente não pode nem excessivamente estar preocupado, mas eu também não posso viver no mundo de Bob. Então esse lugar, sabe, onde você refina a vida, você está atento e percebendo aí se está tudo na dosagem certa, é fantástico. E é aí que nasce de verdade o autoconhecimento de perceber aonde eu tô demais. E aí serve para alimentação, né, que muitas pessoas relatam pra gente que antes de dormir ou que no meio do sono acabam acordando para comer. Tem pessoas que excesso de tecnologia, então já ficaram o dia inteiro, à noite querem assistir mais série, depois querem jogar no celular. Então, excessos. Então, o caminho do meio é a detecção dos excessos na minha vida, percebendo que lugar eu posso jogar, posso colocar onde tem falta, onde tem excesso e vou brincando com esse equilíbrio. Perfeito, fazer uma sintonia fina, né, Ju? É como ser o maestro da própria vida, né? Conseguir orquestrar essas demandas que aparecem e passar por isso sem quebrar, né? Sem romper a nossa homeostase, que é esse caminho nosso de equilíbrio fisiológico, muito importante olhar para o sono para a gente se autorregular, para a gente encontrar esse equilíbrio. Perfeito. Generosidade, um dos pilares também. Ser gentil, né? E a gente falou disso também, né? Ser gentil com você. Então, os processos de autocuidado, né? Quantos rituais a gente não aprendeu? O ritual do chá. Mais rituais que a gente possa ter aprendido, né? O escaldapés. Isso é ser gentil com você mesmo, é ser generoso com o seu processo. Às vezes eu preciso, mas eu não preciso só de açúcar, sabe? Eu não preciso só de ficar de perna pro ar, às vezes eu preciso de um mimo gostoso mesmo, né? Uma aulinha de alongamento, um restart na coluna. Então, tudo isso vai somando em generosidade para você mesmo. E aí, quando você é generoso com você, tá tão gostoso aqui que eu quero doar para o outro.
né? Então, a generosidade, ela tem a ver com a gentileza também. Então, ser generoso é ser gentil, é você escutar o outro, escutando de verdade, escutando a dor do outro, doando uma palavra gentil. Então, isso é muito bacana. Gentileza é também esse processo de não julgamento do outro. Porque cada um de nós tem uma história que nos levou até a uma atitude e, no fundo, só nós mesmos sabemos a dor e a delícia de sermos nós mesmos. Então, a gentileza é você compreender a história do outro. Mas eu só compreendo a história do outro se eu já percebo o meu espaço interno. Quem sou eu? A generosidade é algo que transborda. E se a gente relaciona isso com o sono, uma boa noite de sono restaurativa é uma noite muito especial, que você consegue acordar no dia seguinte novo, pronto para encarar, pronto para receber o outro com mais força para acolher, né? E escolher mesmo, de forma muito autêntica, ações que vão em direção a você mesmo, né? E que transborda, inclusive, para o outro, né? Escolher caminhar de uma maneira gostosa, escolher fazer um alongamento, um escaldapé, saber se dar esse tipo de carinho é muito importante, Sim, porque isso sim. transborda, né? E a generosidade, ela é uma elevação de vida, né? Ela é um salto aí na nossa vida, na melhora dessa performance, porque a pessoa que é gentil com ela mesma, que é gentil com o outro, começa a reverberar ao redor uma atmosfera maravilhosa, uma atmosfera linda, né? É tudo de bom, é muito bom mesmo. É É, viver isso. e a gente esquece que nós somos animais, né? A gente fala muito que nós somos animais do movimento, mas somos animais da cooperação, animais coletivos. Então é importante, a gente falou do senso de comunidade, mas retomando um pouquinho aqui a questão da generosidade, que é esse amor que transborda, né, para conosco e para com o outro. Isso é tão importante para a gente observar também, né, o sono vindo como esse aliado para a gente estar forte para si, para o outro e transbordar amor Maravilhoso, de lindo acordo com a demais. nossa biologia, né? Comer com qualidade, Jô. Alimentação, né? A gente teve uma aula só de alimentação, quão importante é se alimentar, é estar com a sua bioquímica equilibrada, e a alimentação tem um forte papel nisso. De novo falando dos excessos, né? De novo falando às vezes em comer algo inadequado antes de dormir, pesado. Durante o sono, né? Para acordar para comer. Exato. O tipo de digestão que eu tenho, o que digere melhor. Olhei de novo o autoconhecimento. Então, o sono, ele responde a como você lidou com você mesmo durante o dia. E a alimentação é uma forma de se relacionar com você durante o dia. Então, à noite, isso acaba reverberando. Então, pessoas que têm uma alimentação balanceada, adequada, gentil, presente, são pessoas que estão também num outro nível de performance para a vida. Por quê? Porque já equilibraram esse pilar, né, da saúde, e chegam a estágios melhores de energia vital, de ter o combustível certo aí, tanto para o cérebro quanto para o corpo, e por isso tudo vai funcionando bem, bioquimicamente. Nós somos bioquímica, né? E Então, daí você como diz tem o um, Nuno Cobra, é, felicidade é química, né? e a gente tem esse material tão incrível, né? Nós somos esse material tão incrível que é esse nosso corpo. Que tipo de gasolina a gente está dando para esse carro? Se a gente gosta tanto dele, vamos colocar a melhor que a gente puder, né? E Sim, da com forma certeza. mais incrível que a gente puder. Autonomia do corpo. É lindo, né? Autonomia, nós falamos de exercício físico, foi maravilhosa a aula de exercício, eu amei. E é isso, que corpo é esse? Que eu ensino ele, eu exercito ele e de repente ele reverbera ao meu favor, né? Enquanto eu durmo, tudo acontece, né? A massa muscular forma os tijolinhos, onde estava inflamado se restarta, tudo vai se organizando. Porque o meu corpo tem essa autonomia própria. Eu não preciso ficar mandando nele o tempo inteiro, eu só preciso seguir a biologia, o que é orgânico. E alimentar-se bem é orgânico, e exercitar-se, e ter momentos de descanso. Então, tudo isso, se exercitado, eu já atinjo uma autonomia do meu corpo. Eu tenho certeza que ele não vai quebrar, ele não vai adoecer, porque ele segue um fluxo de prosperidade e de saúde.
Então, se as nossas bases, os nossos pilares estão alinhados, eu tenho um corpo autônomo, flexível, forte, um corpo oxigenado e um corpo que é uma ferramenta existencial de prazer e de me proporcionar mais e mais momentos incríveis. Perfeito, né? O corpo a gente costuma até brincar, né? Não atrapalha que ele sabe o caminho. É, É só não atrapalhar muito que o corpo ele tem os caminhos dele, né? E é que isso. nos colocam em direção aí uma vida de mais presença, de mais vitalidade, de mais saúde, né? O corpo ele sabe fazer essa alquimia. É tão bonito quando a gente pensa o corpo como esse templo mesmo que produz calor e faz alquimias maravilosas, transforma quimicamente os alimentos que a gente come, tem todo um processo neural, químico, elétrico. Então é maravilhoso de ver como o corpo funciona, como fazendo essa alquimia, né? Exatamente. E falando de autonomia, a gente queria finalizar a aula de hoje falando que a gente espera muito que vocês tenham incorporado muitas das coisas que a gente passou, porém, tudo é muito difícil, obviamente, em 3 meses. E é por isso que a gente sugere que vocês revisitem as aulas, revisitem as práticas, pratiquem, porque não tem outra forma de você modificar tudo isso que a gente está falando, senão de praticar, praticar, praticar. E isso é fantástico para o corpo, é fantástico para a mente e para o seu espiritual, obviamente, tá bom? Então, o que eu e o Ti esperamos muito é que você tenha autonomia para a vida, para ter um sono bárbaro, um sono incrível. Mas se você ainda não atingiu essa excelência no seu sono, continue praticando. Continue incorporando. Por quê? Porque é algo que vai chegando a camadas mais profundas conforme você pratica, pratica, pratica. Não deixe para depois transformar o seu corpo, transformar o seu mental. Não há outra forma de melhorar naturalmente, senão o de praticar. Faça, refaça. Eu também espero que as nossas práticas, nossas aulas tenham feito bastante sentido, que você tenha aproveitado esses conteúdos e que tenha se apropriado deles para perceber o que reverberou melhor em você. O Ju falou agora de autonomia, o que chegou para você profundamente que fez com que você conseguisse ter uma visão nova, uma visão própria também de si, que É tenha isso. melhorado esse estado de sono, teu estado também durante o período do dia, e o que fez sentido. Espero que algumas práticas e nossos conteúdos teóricos também tenham feito sentido. Um beijo grande, estamos aqui. Se vocês quiserem entrar no nosso ciclo de mentoria, nós vamos ser muito, muito, muito carinhosos em receber o seu case e acompanhar todos esses pilares e desenvolver com vocês. Um beijo grande, vocês já estão Um no nosso beijo, coração. muito Até obrigado. mais.